A Igreja Católica não nasceu de um projeto humano, nem surgiu como uma simples organização religiosa entre tantas outras. Ela tem uma origem divina, porque foi fundada diretamente pelo Deus-homem Jesus Cristo. Essa verdade é a base de tudo que a Igreja é e de tudo que ela faz. Quando afirmamos que Cristo fundou a Igreja, estamos dizendo que sua autoridade, sua missão e sua identidade não dependem das mudanças do mundo, mas da vontade eterna de Deus. Este é o primeiro dogma sobre o Papa e a Igreja, porque estabelece o fundamento sobre o qual os outros se apoiam. Antes de falarmos da missão de Pedro, da sucessão apostólica ou do papel do Papa, precisamos reconhecer quem deu início a tudo, o próprio Senhor Jesus. Se a Igreja fosse apenas uma instituição humana, nenhum de seus ensinamentos teria garantia divina e nenhuma autoridade nela possuiria verdadeiro peso espiritual. Mas, sendo fundada por Cristo, sua estrutura e sua missão nascem dentro do plano de salvação. Por isso, este dogma é essencial para a fé católica. Ele nos dá segurança, nos lembra que a Igreja não caminha sozinha e que sua autoridade não vem de opiniões humanas, mas do próprio Cristo que a estabeleceu. Também garante a continuidade apostólica ao longo dos séculos, pois a Igreja permanece fiel àquele que a criou e prometeu estar com ela até o fim dos tempos. Assim, ao compreender este primeiro dogma, entendemos a grandeza da Igreja e a confiança que podemos depositar nela. Pois bem, a Igreja tem uma origem verdadeiramente divina, porque seu fundador é o próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele existe a união perfeita entre a natureza divina e a natureza humana, o que a Igreja chama de união hipostática. Isso significa que em uma única pessoa, Jesus reúne plenamente aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Por isso, tudo o que ele faz tem valor eterno e tudo o que ele institui participa da autoridade divina. Quando compreendemos essa verdade, entendemos também a profundidade do dogma que estamos estudando. Se Jesus é o Deus-homem, então a Igreja que ele fundou não é apenas uma organização construída pela criatividade de discípulos entusiasmados. Ela nasce da vontade do próprio Deus, sustentada por sua graça e conduzida por sua palavra. Por isso, sua missão, sua estrutura e sua autoridade não podem ser reduzidas a interesses humanos ou modas passageiras. A Igreja é divina em sua origem e continua sendo guiada por Cristo ao longo da história. E é justamente como enviado do Pai que Jesus vem instaurar o reino de Deus. Seu anúncio, seus milagres, suas parábolas e, sobretudo, sua morte e ressurreição revelam que ele veio para transformar o mundo e conduzir todos à salvação. A Igreja é um instrumento visível desse reino no tempo presente. Por meio dela, Cristo continua ensinando, santificando e reunindo seus filhos. Ao compreender que Jesus é o Deus-homem e que a Igreja nasce de sua missão divina, torna-se ainda mais clara a força das palavras que ele dirige a Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Não é uma frase simbólica, nem um elogio momentâneo. É uma promessa solene, feita por aquele que tem autoridade divina para cumprir tudo o que diz. Cristo afirma que ele mesmo edificará a igreja, e não qualquer igreja, mas a sua igreja. Essa expressão, minha igreja, revela muito mais do que parece à primeira vista. Mostra que a igreja pertence a Cristo de modo único e exclusivo. Ela não é uma criação dos apóstolos, nem um projeto comunitário que foi se formando ao longo do tempo. É de Jesus, nasce de Jesus e permanece unida a Ele. Se Cristo a chama de minha, é porque é Ele quem a possui, quem a guia e quem garante sua fidelidade ao longo dos séculos. É aqui que vemos, de forma ainda mais profunda, a origem divina do dogma que estudamos. E ao dizer isso, Jesus não apenas promete fundar a igreja, mas também estabelece sua estrutura espiritual ao conferir a Pedro uma missão especial. A mudança do nome, de Simão para Pedro, que significa rocha, indica uma nova identidade e uma nova responsabilidade. Cristo entrega a Pedro, e com ele aos apóstolos, uma autoridade que vem do próprio Deus: anunciar a verdade, conduzir o povo e manter a unidade da fé.
Assim, desde o início, a igreja nasce com uma liderança instituída pelo próprio Cristo, chamada a servir, proteger e ensinar em seu nome. A promessa de Cristo de edificar a sua igreja ganha profundidade quando entendemos como ela é descrita no Novo Testamento, não apenas como uma comunidade organizada, mas como o corpo místico de Cristo. Essa imagem, apresentada de modo especial nas cartas de São Paulo, revela que Jesus não está separado da igreja. Ele é a sua cabeça e cada fiel é um membro vivo unido a ele. Assim como um corpo não existe sem cabeça, a igreja não existe sem Cristo, que lhe dá vida, direção e unidade. São Paulo insiste nessa verdade para mostrar que a igreja não é uma simples instituição humana. Por mais que tenha estruturas, pessoas e atividades visíveis, sua essência é sobrenatural. Ela é animada pela graça, sustentada pelo Espírito Santo e chamada a continuar a presença de Cristo no mundo. Por isso, quando falamos da igreja como corpo místico, recordamos que ela ultrapassa o que os olhos podem ver. Para que esse corpo permanecesse vivo e unido, ele escolheu pessoalmente os 12 apóstolos. Não foi um grupo formado por acaso, nem por afinidade humana. Cada um deles foi chamado pelo próprio Senhor para formar o fundamento visível da igreja. Juntos, os 12 constituem o primeiro colégio apostólico, um grupo unido não por interesses humanos, mas pela missão recebida de Cristo. Essa missão não terminou com a ascensão do Senhor. Pelo contrário, foi transmitida aos apóstolos e por meio deles aos seus sucessores ao longo dos séculos. Cristo lhes confiou 3 tarefas essenciais: ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Ensinar a verdade do Evangelho, santificar por meio dos sacramentos e conduzir a comunidade com caridade e autoridade. Essa tríplice missão não foi inventada pela igreja. Ela nasce diretamente da vontade de Cristo e continua viva em cada geração através da sucessão apostólica. E é justamente essa missão que Jesus confirma de maneira clara quando diz: "Ide e ensinai todas as nações", como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aqui vemos o coração do mandato apostólico: levar o Evangelho até os confins da terra, batizar, formar novos discípulos e transmitir tudo o que o Senhor ensinou. Essa ordem revela que a igreja existe para evangelizar e que os apóstolos, com seus sucessores, são os principais responsáveis por manter viva essa missão. Assim, a instituição apostólica é parte essencial da estrutura da igreja fundada por Cristo e garante sua continuidade até hoje. A missão que Jesus confiou aos apóstolos revela o verdadeiro sentido da igreja no mundo. Ela existe para ser o sacramento universal de salvação. Quando dizemos que a igreja é um sacramento, afirmamos que ela é sinal visível e instrumento eficaz da graça de Deus. Assim como os sacramentos comunicam a vida divina, a própria igreja, em sua totalidade, foi instituída para levar Cristo às pessoas e conduzir as pessoas até Cristo. Não é apenas uma comunidade que fala de Deus, mas o meio escolhido por Ele para agir na história. Essa missão nasce da vontade do próprio Cristo, que deseja que todos os povos sejam alcançados pela verdade e pela graça. Nada na igreja é fechado, exclusivo ou limitado a um grupo. A evangelização, os sacramentos, a vida de fé e a caridade existem para tocar cada coração e abrir caminho para a salvação oferecida por Deus. Por isso, a igreja é enviada a todos, sem exceção: crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas de todas as culturas, línguas e tempos. E essa missão não tem prazo de validade. Cristo prometeu estar com sua igreja até o fim dos tempos, garantindo que ela continue sendo instrumento de salvação enquanto existir humanidade sobre a terra. Cada geração recebe a mesma responsabilidade: anunciar o Evangelho, celebrar a fé e testemunhar o amor de Deus. A missão da igreja como sacramento universal de salvação só faz sentido porque Cristo garantiu que ela permaneceria firme ao longo de toda a história. Logo após prometer que edificaria a sua igreja, Jesus declara: "As portas do inferno não prevalecerão", como lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18.
Com essas palavras, ele assegura que nenhuma força contrária ao reino de Deus, por mais intensa que pareça, será capaz de destruir a obra que ele mesmo fundou. Essa promessa revela que a igreja não é sustentada apenas pelo esforço humano. Se dependesse exclusivamente de nossas capacidades, já teria desaparecido diante de tantas perseguições, crises internas e desafios culturais ao longo dos séculos. Mas, sendo uma instituição divina, ela permanece porque Cristo é quem aguarda, conduz e renova. Sua existência não está condicionada às mudanças do mundo, mas à fidelidade daquele que prometeu estar com ela todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, a Igreja subsistirá até o último momento da história humana. Ela é o instrumento escolhido por Deus para iluminar, santificar e guiar a humanidade enquanto houver tempo para a conversão. A perpetuidade da Igreja é, portanto, uma confirmação permanente de sua origem divina e de sua missão eterna. Reconhecer que Jesus é o fundador da Igreja muda completamente a forma como olhamos para ela. Deixa de ser apenas uma instituição a qual pertencemos por tradição ou hábito e passa a ser a própria obra de Cristo no mundo. Isso desperta respeito, amor e responsabilidade. Percebemos que, ao participar da Igreja, estamos entrando em contato direto com aquilo que o próprio Senhor estabeleceu para nossa salvação. Por isso, aceitar a autoridade da Igreja é aceitar a autoridade de Cristo. Os ensinamentos, os sacramentos e a orientação do magistério não são opiniões humanas, mas continuidade da ação daquele que disse: "Quem vos ouve, a mim ouve". Quando nos deixemos guiar por essa autoridade, fortalecemos a fé e crescemos na unidade. E essa obediência não é um peso, mas um caminho seguro, porque nos conduz ao encontro com a verdade e com a graça que Cristo deseja derramar sobre nós. Assim, viver unido à Igreja é viver unido ao próprio Jesus, caminhando com confiança rumo à santidade. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor a origem divina da Igreja e a grandeza da nossa fé, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos desta série especial sobre os dogmas da Igreja e do Papa. Aproveite também para deixar seu comentário aqui embaixo. Pode ser uma dúvida, uma reflexão ou até uma sugestão para os próximos vídeos. E se você deseja se aprofundar ainda mais, eu deixei um vídeo recomendado para você. Como a Igreja Católica é a continuidade do mistério da encarnação de Cristo na história da humanidade. Assista em seguida, porque ele completa perfeitamente tudo o que vimos aqui e vai fortalecer ainda mais a sua compreensão sobre o mistério da Igreja.